Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar, cada vez que eu participo de um evento das empresas de ônibus, empresas de transporte, eu fico maravilhado, porque eu vejo que muitas das empresas, elas têm uma história de vida muito grande. Tem anos de existência, tem os seus fundadores, tem os seus filhos, tem pessoas que estão assumindo e elas têm esse grande crescimento. Esse tipo de acontecimento no mercado, claro que, além de uma característica muito grande do empreendedor, é que leve que isso aconteça. Essa característica eu vou perguntar logo mais para vocês, e antes disso eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês sabem quem é que inventou o relógio digital? O relógio digital foi inventado por um suíço. Mas, naquela época, não acreditaram, disseram para ele, não, relógio é de corda e de ponteiro. Esse suíço vendeu para a Casio. E a Casio fez aquele sucesso enorme, nos anos 80, vendendo relógio digital. O que aconteceu? Os donos daquelas empresas suíças permaneceram num paradigma de que o relógio era corda e um ponteiro. E o que eu atribuo ao crescimento e à manutenção de todas essas empresas? Além da inovação, de correr risco, de procurar novos mercados, a quebra de paradigmas. Ou seja, não permanecer com as ideias e ideais existentes há muitos anos atrás. São coisas novas que vêm surgindo. Bom, e agora, antes de iniciar, eu vou perguntar para vocês quem é que acha que paga pouco imposto? Quem é que pensa que paga o justo, o normal? Quem pensa que paga demais? Quem pensa que paga o mais do que deveria pagar, ou seja, o injusto? Bom, então é justamente sobre isso que nós vamos tratar. De quem paga demais e de quem paga o que não é devido, o que é injusto cobrar. Certo? Bom, como todos vocês, nós também tivemos um crescimento com base em quebra de paradigmas. Eis que o nosso escritório começou em 1957 com meu pai, passou por mim, e agora nós temos jovens advogados também, capazes, inteligentes, trabalhadores, que vão buscar soluções jurídicas para que os nossos clientes tenham um crescimento e tenham algumas vantagens tributárias dentro do permitido pela lei, ou seja, administrativamente, ou determinado pelo judiciário, que é judicialmente. O que visa? O que nós visamos? Reduzir custos e despesas tributárias, aumentar receitas, entrar em novos mercados, melhorar a performance operacional e fornecer produtos e serviços de forma mais efetiva, eficiente. Aqui uma homenagem a Alexandre Turismo, não sei se dá para enxergar, está lá embaixo aqui porque ficou. E como ia ter uma palestra da Santa Luísa, também da Santa Luísa. Luzia, quer dizer, Santa Luzia. Nós temos um cliente de Santa Luzia lá em Carlos Barbosa, também, que é a mesma razão social. Nós sabemos a dificuldade, então, das empresas, nós buscamos essas soluções. A primeira solução que nós temos é com relação à contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária, ela foi instituída pela Constituição Federal e visando que o empregador financiasse a seguridade através de pagamento de um tributo incidente sobre a folha de salários. Com a Lei 8.212 de 91, foi determinado então que 20% da remuneração paga ou creditadas deveriam reverter ao INSS. Bom, então nós temos as hipóteses de incidência
que são capazes de gerar uma alíquota do INSS. São da remuneração pelo serviço efetivamente prestado, ou seja, pagamento pelo serviço ser prestado, e pelo tempo que o empregado colocou à disposição do empregador. Com base nisso, nós temos então que trata-se de uma verba salarial, tem que se tratar de uma verba salarial, e tem que ser pago pelo tempo que o empregado colocou à disposição do empregador, ou por serviço efetivamente prestado. Bom, contudo, o INSS vem tributando, a Receita Federal vem tributando, parcelas que não se enquadram na categoria de salário. Ou seja, né, algumas, mesmo sendo salários, não devem ser pagas em razão de que não foram serviços prestados ou tempo colocado à disposição do empregador. Então, nós temos nessa categoria, que não são considerados salários, né, são valores pagos que não são, nós temos o auxílio-doença e o auxílio-acidente pago nos primeiros 15 dias, que é do afastamento, que é pago pelo empregador. O auxílio-creche, o aviso prévio indenizado, o 13º proporcional aviso prévio indenizado, o adicional de 1/3 de férias e o vale-transporte pago em pecúnia. Todas essas exigências ilegais, que estão previstas numa resolução do INSS, mas não estão previstas na Lei 8.212, de 91, são ilegais e já são reconhecidas pelos tribunais, pelo Superior Tribunal de Justiça, e são pacíficas, isso de recuperação. Mas, todavia, contudo, tem que se ingressar com uma ação judicial para que seja reconhecido esse direito. Agora nós tivemos de uma empresa nossa de transportadora de ônibus, uma cliente, de fevereiro, a sentença que declarou a inconstitucionalidade, a inexigência da relação jurídica tributária, né, com relação aos primeiros 15 dias do auxílio-doença, ao adicional de 1/3 de férias, ao auxílio-creche, ao vale-refeição, ao vale-transporte pago pecúnia, ao aviso prévio indenizado e ao 13º proporcional aviso prévio indenizado. Isso nós tivemos a sentença recente de um juiz federal da 4ª Região, mas nós temos decisão do STJ, que diz que o aviso prévio indenizado, a natureza dele é indenizatória, então, portanto, não pode ser incidência de débito tributário. Na segunda categoria, nós temos os valores pagos, que são considerados salários, mas não são pagos por serviços colocados à disposição ou por serviço efetivamente prestado. E eles são salário maternidade, salário paternidade e férias. Essa categoria não está pacificada no STJ. Mas nós temos discutido porque ocorrem mudanças. Né? E nós estávamos com a razão quando nós começamos a discutir. Porque agora, no dia 28 de fevereiro, a primeira turma do STJ reconheceu que o salário maternidade e as férias do trabalhador não estão sujeitos à contribuição previdenciária. Salário maternidade e férias gozadas, ausência de efetiva prestação de serviço pelo empregado, natureza indenizatória que não pode ser alterada, não incidência da contribuição previdenciária. Isso não é uma decisão que nós podemos dizer que é 100% garantida. É uma decisão que pode ser revertida também, mas que da forma como nós trabalhamos, o que é duvidoso, nós não ingressamos com ação declaratória, ação de conhecimento para fazer prova, nós entramos com mandato de segurança. E o mandato de segurança não gera sucumbência. Então, caso a ação seja julgada procedente, a única despesa que vocês terão serão as custas de ajuizamento de processo, cópias ou alguma coisa assim, ou custa de recurso, porque o honorário de sucumbência não incide em mandato de segurança. Então, a legislação, uma emenda constitucional de 2005, reduziu o prazo da prescrição, ou seja, passou para 5 anos. Só que lá no escritório nós temos uma tese que essa legislação não poderia afetar os pagamentos anteriores a 2005. Então nós temos uma lacuna aqui de 5 anos, de 2012 até 2007, depois de agosto de 2005 até 2002, que pode ser buscado. Então por isso que a gente coloca de 5 ou 10 anos, porque alguns juízes também
não compreenderam bem essa tese, mas nós temos boa possibilidade de ser vencedores. Também nós temos o FAP, o Fator Acidental de Prevenção. Esse é outro tipo de busca que se pode fazer com relação a tributos indevidos. As decisões também não estão classificadas nesse assunto, mas já temos decisão também favoráveis, temos contrárias. O que é o FAP? O FAP é um índice que foi criado para incidir sobre o SAT. O SAT nós temos alíquotas de 1, 2 a 3%, que vai incidir sobre a folha de salário, que o SAT ele prevê o seguro de acidente de trabalho, incidente sobre a folha de salário. Bom, o FAP, então, foi criado com índices de 5 décimos a 2 inteiros, para incidir sobre o SAT. Só que nós temos algumas coisas. Primeiro, ele não poderia ser criado por uma norma do Conselho Nacional de Previdência Social, esse índice. Segundo, que vocês não sabem, mesmo vocês que, claro, são todos prevenidos, cuidam das suas empresas, e vocês muitas vezes podem me dizer, não, vem cá, mas eu não tenho risco nenhum, nunca aconteceu um acidente comigo, eu cuido da empresa, não tem nenhum problema. Bom, vocês não sabem como chegam a um multiplicador ou como chegam a esses índices, porque eles não são claros, eles não são individualizados. Então, muitas vezes vocês têm um índice lá de 2 vezes, 2 inteiros, incidindo sobre o SAT, que vocês não sabem nem de onde saiu. E é essa discussão que nós estamos tratando na Justiça para buscar. Então, nós temos uma sentença aqui de janeiro de 2001, que o juiz reputou que o FAP, na forma como foi criado e regulamentado pela legislação vigente, não se coaduna com as garantias fundamentais do contribuinte. Então, pela estrita legalidade tributária, na acepção da reserva da lei e da tipicidade cerrada, revela-se inconstitucional o FAP. Né? E aí o juiz mandou devolver as parcelas que foram pagas. Bom, mais uma, dentro das várias. O Programa de Alimentação ao Trabalhador. Esse foi um programa criado pelo Ministério do Trabalho, em que foi previsto um benefício para o trabalhador e para a empresa, que poderia deduzir o que era pago na sua despesa, o que era pago de alimentação na sua despesa, e no imposto de renda. Ocorre que a Receita Federal, através de um regulamento, limitou, através de uma resolução, limitou a dedução em 1,99. Tem um cálculo bem complicado de fazer, que se depois vocês quiserem eu mostro como é que é. Mas, resumindo, a 1,99 é o valor de cada alimentação. Se vocês pagarem 10, só vai poder deduzir 1,99. Com base nisso, também as decisões têm sido favoráveis, dizendo que a Receita Federal não poderia limitar o benefício previsto, o incentivo fiscal previsto por uma lei. Então, conforme vocês fazem o lançamento disso, esse valor pode ser muito alto. O benefício da dedução de vocês pode chegar a 10 vezes do que vocês abatem hoje. Né? Um cálculo que nós temos assim, vamos dizer, por mês uma empresa 14 mil, ela foi para 72 mil, o valor do abatimento. Bom, agora nós entramos na área administrativa, que não é necessário ser judicial. A depreciação do ativo mobilizado. Atualmente, a Receita Federal tem lá os seus índices de abatimento. O que pode, o período que pode. Só que essa tabela, ela está desatualizada. Ou, muitas vezes, ela não reflete a atividade de vocês, a atividade de cada um. Por exemplo, nos imóveis ela está 4 anos, mas tem imóveis que, pela utilização, ela reduz para 25, ela reduz isso para, 4% ao ano. Isso leva a 25 anos. E tem imóveis com utilização que não... E pela localização que eles não duram 10 anos, 20 anos. Como se faz isso? Nós fizemos um laudo, né, que é reconhecido pela Receita Federal, comprovando que esse imóvel, ou que esse ônibus, ou que esse material, ou que essa máquina, a depreciação dela é mais acelerada que aquela prevista em lei, pela tabela da Receita Federal.
e isso é aceito. Então, qual é o benefício? É que vocês podem antecipar aquele abatimento e deixar de pagar imposto de renda.